há uns 2 anos atrás, na cidade do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, né? Eles têm umas ideias. Imagina os senhores que estavam permitindo o protesto de despesa de condomínio. Não precisa saber disso. Eles estavam permitindo o protesto de despesa de condomínio e recibo de aluguel. Depois a Barca Corregedoria, mas houve uma fase que se mandava o cartão de protesto, jogava o nome no Serasa, etc. Mas isso foi um lobby do serventuário. Aconteceu, né? Durante uns meses no Rio de Janeiro. Imagine se acontecesse aqui em São Paulo, né? Já imaginou se protestasse? Não ia ter cartão de protesto para protestar contra a despesa de condomínio. Bom, artigo 1337, caput, quórum 3/4. 5 vezes. 5 vezes a multa. 1.300. Sem quórum, 10 vezes. Como agir para aplicar o parágrafo único? Bom, como agir o parágrafo Melo, é isso? Bom, como agir? É outra história. O que é condômino social? O condômino social é aquele que... o que é o condômino? Aquele que fuma maconha, que fuma baseado? Qual a relação? Bom, o legislador fala na ulterior deliberação da Assembleia, mas se omite. Então, na sua omissão, entendo eu que teria que ser pelo menos 2/3. Na omissão é 2/3. Não seria 3/5, não. Que também não é fácil, 2/3, são 66%. Não sendo desrespeitado o direito de ir e vir do inadimplente, não sendo vedado o uso de áreas comuns pelo inadimplente e face à morosidade do judiciário, seria ilegal a determinação ao inadimplente de retirar as correspondências da portaria, ou seja, o funcionário do condomínio não as entregará na unidade. Item 2. Face a problemas de ordem, de organização, é aceitável a ação de cobrança sem apresentação de ata de aprovação de conta e previsão orçamentária? Na ausência destas, como proceder à cobrança judicial? Bom, a primeira parte, né, evidentemente que não vou fazer aqui uma piada, mas seria quase uma retaliação. Mas, bom, vai ter que vir buscar aqui embaixo, que desaforo, o funcionário tem que subir, o paga ainda tem que fazer. Bom, veja bem, aí é a questão sui generis, né? Não tinha me ocorrido essa hipótese. Eu conheço a história de não ceder cadeira de praia, que incomoda realmente, e eu entendo que é ilegal, né? No caso aqui também do funcionário, eu entendo que seria uma discriminação também. Eu não poderia fazer essa discriminação também. Infelizmente, eu não posso discriminar, não. Infelizmente eu digo, que eu também sou síndico, hoje, ainda de um prédio, já fui de 3 ou 4, consegui me livrar, porque é um abacaxi muito grande, né? Mas enfim, eu entendo que haveria sim essa discriminação. Claro que, evidentemente, que é a picuinha, a retaliação que não está com raiva daquele que não paga, né? Mas infelizmente entendo que não poderia haver essa discriminação. Quanto à segunda parte, que é mais delicada, né? Problemas de organização, é aceitável a ação de cobrança sem apresentação de ata de aprovação de conta e previsão orçamentária? A aprovação de conta, a previsão orçamentária, todo ano tem que ter Assembleia Ordinária, então, onde se apresenta essa previsão orçamentária. Acho que precipitou-se, então, alguém que entrou com a ação sem que tivesse uma ata de previsão. Seria questionável, sim. E nesse questionamento, o que eu devo fazer? Para não ser constituído mole, eu tenho que me antecipar e consignar o pagamento de juros. Se eu não concordo com aquilo, não adianta eu me quedar inérito, que coisa, né? E agora, né? E pensando em borboleta, eu tenho atrapação. Eu não posso ser construído mora. Eu tenho que inverter, eu tenho que construir o condomínio mora. Eu não me conformo e consigo o pagamento de juros. Não tem outra saída, depósito judicial. Se eu for administrador e não for ouvido, eu tenho que construir advogado sim e consignar, porque senão vai ser caracterizado a minha mora. Se eu cair mora, aí com a ação de colaboração acabou. Ah, mas não tem aprovação de fundo. Não, por que o senhor não? Se surge, o senhor tem que ser ativo sim, não pode ser passivo. Tem que provocar através da consignação. Vamos ver se a gente até... Você entende? Para serem aplicadas as disposições do novo Código Civil que revogam a primeira parte da Lei 4591, faz-se necessária a aprovação assemblear? Não. Caso positivo, qual o necessário? Pois estamos falando de adequação e não alteração. O que eu quero dizer é o seguinte: se os senhores, ninguém é obrigado a adequar a convenção ao Código Civil. Esse problema da multa
Porque é aquela história. Porque com convenção ou sem convenção, e aí é interessante, se prevalecer a tese do Pacto Tribunal de Alçada, de alguns juízes, que é a ordem pública, eu não preciso de convenção. A lei prevalece. A comissão, se a convenção é lei, se prevalecer 2% acabou. Então, por que vou me preocupar com a convenção? Agora, evidentemente que a partir do momento que eu fizer a alteração para 2%, e se amanhã, né, passar essa lei dos 10, eu vou ter que alterar de novo a convenção, porque aí eu fiz pelo percentual menor, e aí eu vou ter que alterar de novo. Então, a recomendação minha, não façam absolutamente nada, deixe do jeito que está, que é a melhor coisa, porque continua com o problema da discussão do ato jurídico perfeito. Primeiro, são duas questões aqui, Leandro Ferreira dos Santos. Né? A multa prevista no caso do artigo 1337 deve ser aprovada em assembleia convocada para este fim específico? Bem, quando eu vou repetir mais uma vez o 1337, que diz o seguinte, né? O condômino ou possuidor que não cumpre reiteradamente com seus deveres perante o condomínio poderá, por deliberação de 3/4 dos condôminos restantes, ser constrangido a pagar a multa correspondente até o quinto do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, conforme a gravidade das faltas e a reiteração, independentemente das perdas e danos que se apurem. A Assembleia... Dá licença. Já responde 3 de uma vez. 3 de uma vez? A outra é a multa aplicada. A multa aplicada ao antissocial e a multa ao condomínio que não cumpre com os seus deveres, caberia também a multa de 2%? 2. Se o condomínio não adotar a multa prevista no novo Código, poderá valer-se apenas para os fins do artigo 1337 ou deverá manter coerência conforme o senhor ressaltou? 3. Sobre o antissocial, se não houver o quórum de 2/3 sugerido pelo senhor, mas a maioria, além de provas documentais, seria sustentável no processo? Outra. Professor Maluf, artigo 1337 e 1338. Não cumprir reiteradamente, a seu ver, professor, quanto tempo? 3 meses, 6 meses, etc. Então você tem... Eu vou responder, mas eu queria responder essa segunda do Leandro, Nelson. O artigo 1336, é interessante essa questão. No que diz respeito aos juros, o senhor entende que ele pode ser superior a 1% ao mês? Não, 1000 vezes não pode. Isso aí, essa história de aplicar a taxa Selic, isso é balela, porque realmente, se o legislador estabeleceu 1% ao mês, é 1%. Né? No Rio de Janeiro, alguém achava que podia aplicar juros Selic, ou então que os juros estariam liberados. Imagina os senhores como assessor de um deputado para justificar os 2%. Não, mas olha, os juros estão liberados no artigo 460, que libera, mas não para o condomínio. O presidente, né? O condomínio não é banco que cobra 12% ao mês, né? Aliás, o lucro dos bancos vocês vejam, né? Eu empresto 1% e quando ele me empresta é 12%, né? Então... Mas a mídia andou propagando agora, por causa desse veto do presidente com relação à multa, sim, que ele teria aberto uma válvula para aplicar até 3% a 4%. Não, essa mídia, então, isso aí é propaganda enganosa, né? Não tem nada. Se eu estou ali com a lei, entendeu? Não houve coisa nenhuma disso aqui não houve essa alteração. Isso aí é que tem a história do condômino, da exclusão do condômino antissocial, né? A mídia está aí propaganda que agora poderia, o Código Civil iria adotar, você sabe disso, e nunca houve isso, quer dizer, então, porque a Constituição proíbe, né? Fica assegurado por direito de propriedade, eu não posso fazer absolutamente nada. Vamos lá. Tem outra. Tem essa aqui, né? Eu li. A multa aplicada ao antissocial é a multa com que não cumpre seus deveres, caberia também a multa de 2%? Não, o antissocial, não, 2% é por inadimplência, são coisas diferentes, né? O antissocial não é o antissocial, aquele que fuma maconha ou toca bateria. Agora, ele não está atrasado no pagamento, ele cumpre, ele paga, então eu não posso cobrar 10 vezes e mais 2, aí seria um excesso. Não, aí são coisas diferentes. O antissocial é 10 vezes o valor da contribuição, porque ele infringe, ele tem um comportamento justamente antissocial, quer dizer, ele faz barulho, ele incomoda, ele é um condomínio nocivo, digamos assim. Então, é o DECO, mas eu não posso aplicar, somar o DECO mais 2% de multa, tá? Se o condomínio não adotar a multa prevista no novo Código Civil, poderá valer-se apenas para fins do artigo que deverá manter coerência conforme o senhor. Se o condomínio não adotar a multa prevista no novo Código, poderá valer-se apenas
para afinal, não posso. Porque o 1300, repito, o 1337 é sempre aquele que não cumpre reiteradamente os seus deveres ou o antissocial. Não posso. Sobre o antissocial, se não houver o quórum de 2/3 sugerido pelo senhor, mas a maioria, além de provas documentais, seria sustentável no processo? Não, a maioria, que maioria? Você tem que ter 2/3. Se não tiver aí os 2/3, não tem como fazer, porque a Assembleia é soberana, não tem como suprir isso. Sueli, respondi, né? Isso aqui, não cumprir, alguém colocou 3 interrogações aqui, não cumprir reiteradamente aos seus deveres, professor. Quanto tempo? 3 meses, 6 meses, 10 anos, 20 anos? Quer dizer, o que é não cumprir reiteradamente? Também é um critério altamente subjetivo. Para uma pessoa com tolerância zero, 1 mês seria muito. Seu Saraiva aqui, não. Uma pessoa com paciência de chinês, né? Então aí, paciência de Jó, né? Então aí o problema do juiz é o problema, cada cabeça, uma sentença realmente fica difícil. Não dá para dizer aqui o que vai na cabeça do juiz, para dizer o que é essa paciência do reiteradamente. Carlos, aproveitando esse gancho, essa multa ela pode ser aplicada várias vezes ou uma vez só? Não, se aplica a primeira vez, se ele continuar assistindo de novo, né? Você não tem um limite? Não, limite, veja bem, o senhor não vai para 50 milhões, o senhor pagou a primeira vez, e claro que 10 vezes o valor de uma contribuição. Se ele pagar a primeira vez, depois se ele reincidir, eu entendi que o senhor quer dizer se é progressivo, não é progressivo, quer dizer, depois começa tudo de novo, ele pagou, começa do zero, né? De novo, 10 vezes. Mas sempre repito, o senhor precisa submeter a Assembleia em 3/4, né? De novo, começa tudo de novo. É outro processo. É outro... Não, cumulativo não. Cumulativo não. Seguindo a orientação da ABIC Secov, o condomínio passou a cobrar a multa de 2%, sem, contudo, alterar a convenção. Com a explosão da inadimplência, voltaram a cobrar nos boletos a multa convencional, ou seja, de 20, inclusive ratificando a multa convencional em assembleia. Pergunta: o senhor vê nesta situação algum risco para o condomínio, como por exemplo a alegação de que a redução foi efetivada em caráter definitivo ou a ratificação resguarda? Se houve maioria na Assembleia dizendo que volta os 20%, a Assembleia é soberana, sim. Se houve uma Assembleia dizendo que realmente 2% é insustentável, é por isso que eu disse, né, não se deve cobrar os 2%, porque cria um precedente. E aí você pode questionar até judicialmente isso. Mas, se a Assembleia, como é soberana, ela volta atrás e volta, não, agora é 20%, o problema é o seguinte: e do ponto de vista jurídico, criou-se um precedente muito perigoso. Sabe por quê? Se eu não tivesse mexido na convenção, é ato jurídico perfeito. Mas a partir do momento que eu cobrei 2 e aceitei, como é que eu vou aprovar numa Assembleia uma coisa contra a lei? Aí é contra a lei, porque diz que é 2%. A minha tese é que não se mexeria nas convenções já existentes. Mas aí não se mexeu. Aí não se mexeu. Não. Manteve-se a convenção e cobrou-se 2%. Ah, sim. Depois a Assembleia... Depois houve o arrependimento. Se houver, a convenção foi preservada. Se bem que aí vai dar margem aí, uma discussão, né? Quer dizer, se eu fosse advogado, eu ia deitar e rolar em cima disso aí. Bom, mas foi para o precedente. Por isso que eu estou repetindo a exaustão, né? Continue, tem que ser coerente. Cobre os 20% e deixa o inadimplente e a justiça e consignar o pagamento, se ele ganhar, ganhou. Mas concordo, tem que haver ratificação. Se houver alteração na Assembleia, tudo bem, ratificação. É que a sua velocidade de discussão é tão grande que eu tiro o microfone antes do tempo. Vamos lá. Em sendo considerada a embriaguez, isso mesmo, a embriaguez, uma doença, poderia o condômino que reiteradamente se encontra embriagado no condomínio ser considerado antissocial? Veja bem, a embriaguez pode ser considerada uma doença, certo? Também isso é compulsivo. Se ele incomodar muito os vizinhos, se ele beber dentro da casa dele, mas não incomodar ninguém, o problema dele, dele, da personalidade dele. Eu, inclusive, aqui no meu livro, eu vou mais além nessa evolução do direito. O direito é uma ciência social, eu digo até aqui dos relacionamentos homossexuais, né? Que não pode ninguém impedir que alguém se tenha um namorado, um homem ou uma namorada, pode, desde que não faça escândalo no prédio. É o direito da personalidade da pessoa, o direito de ir. Então não importa. Então ninguém pode ficar, né, no regime, né, stalinista, fascista, não, o senhor não vai entrar, ele
pode identificar por questões de segurança, mas não impedir o acesso, a dificultar. Isso é uma Constituição veda, esse tipo de discriminação, isso acabou. Agora, evidentemente que nesse caso aqui, se ele causa tumulto, sim, ameaça colocar fogo no prédio, mas acontece, ele está bêbado, ele chega, vou tocar fogo nos carros, começa a criar problemas sérios dentro do tribunal. E realmente é um caso de ele ser considerado antissocial, sim, e aplicar essa multa. Tudo depende do grau. Se deve ficar alegre de vez em quando, então, uns e outros, sem incomodar a vizinha. Mas se começar a incomodar, realmente ele poderá ser considerado antissocial. É que nem alguém que seja vizinho de um Pavarotti. Todo mundo ninguém quer ser, ele é brilhante, mas ficar ao jeito 6, 7 horas cantando, né, pode até incomodar, colocar tratamento acústico, etc. Essa pergunta eu deveria ter lido juntamente com a anterior, porque é exatamente aquele caso da convenção não alterada. Os condomínios instituídos anteriormente ao novo Código Civil, que reduziram a multa para 2%, embora a convenção estabelecesse 20%, convenção esta não modificada até hoje, podem mudar de ideia e novamente cobrar 20% de multa? Se houve a redução na convenção, não pode. Se a convenção reduziu para mim expressamente, se não for tácito, eu não posso ir contra a lei. Aí é contra a lei. Se eu aceitei os 2%, aí agora, por isso que eu falei, não altere a convenção. Aí é contra a lei, né? Com relação ao veto do presidente, eu estou acostumado a ler letras de alunos, sem alunos, letra de inteligência aqui está fácil. Com relação ao veto do presidente sobre a aplicação da multa de 10% ao mês, há a possibilidade de se aplicar o aumento dos juros de 1%, chegando a 6% ao mês? É legal? Necessita-se de uma assembleia para aprovação? Qual ocorre no caso de ser possível? Não, em primeiro lugar, não posso elevar o juro de 1% a 6% ao mês. Não posso. Tem contra a economia popular, aquele decreto de 33, né, que está em vigor ainda, né? Aquele que o juro considerado de 6%, de 0,5% ao mês, 6% ao ano, depois em 33 o decreto dobrou para 12% ao mês, que é 1% ao mês, 12% ao ano. É legal? Não, não é legal. Necessita-se de uma assembleia para aprovação? Não, porque eu não posso aprovar o ilegal. Eu não posso aprovar o ato ilegal. Qual no caso, se é possível, está prejudicado também, né? O professor Nascimento Franco já sustentou da possibilidade de interdição do uso da propriedade pelo condômino nocivo. Pergunto, o palestrante concorda com esse posicionamento, a interdição, considerando-se que a situação de uso nocivo da propriedade, em caso contrário, qual medida jurídica seria aplicada, considerando posteriormente impossível aplicar a multa do artigo 1336? O professor Nascimento Franco concordou com, mas que tipo de interdição usa? Ele não pode usar, mas de que forma? Ele não vai usar por quê que ele não vai usar? Direito de vizinhança. Ah, pelo direito de vizinhança? É. Bom, aí envolve o problema de direito de propriedade, né? Quer dizer, não dá para responder em 1 minuto uma coisa que precisaria ver o aspecto pessoal. Eu vou dar um exemplo para os senhores. Certa feita, um condômino se recusava a deixar consertar o esgoto. Queria quebrar o piso de mármore e estava vazando embaixo. E não se conseguia nada. E com o judiciário moroso, a produção antecipada de prova para alterar, quanto tempo vai demorar, e estava estragando a fiação da de baixo, estragando a armada, o cupim e tal. Eu falei, é simples, chama-se a saúde pública. Chama-se a saúde pública e ameaça de que não tem condição, que você esgoto e tal, e deu certo. A saúde pública foi lá, falou, o senhor não conserta isso aqui, nós vamos interdição o seu banheiro aqui. Né? Tem uma medida eficaz, né? Fecha-se a água daquele apartamento, obriga a obrigar o sujeito a sair daquele banheiro para tomar banho no outro banheiro. Resolve, viu? O sujeito se incomoda, todo dia tem que procurar outro banheiro no apartamento, fecha essa água do prédio. É medida drástica, mas já que o condômino não colabora, tem que resolver o problema. Então fecha a água. Se não resolver, chama-se a saúde pública, ela vem rápido em 48 horas, e se for problema de esgoto, ela pode até interditar sim a unidade. Então, a saída aí que não é jurídica, mas é legal, é salutar e poderia resolver sim. Agora, nesse caso, a interdição seria por essa saída. Tá?
O condômino que é inadimplente tem, sob sua obrigação, aplicação da multa e outros encargos nos termos legais. Nos termos do artigo 1335 do Código Civil, o condômino inadimplente não tem direito a voto em assembleia condominial. É verdade. Ele não só não tem direito a voto, não tem direito nem de participar. O Código de 2002 foi mais a lei. A lei de 459 deixaram participar, só que não podia votar. Agora nem pode participar. Então, para não constranger. Ele fala, o senhor não vai participar, ele nem vai, porque não vai poder nem participar nem votar. Referindo à determinação, fere o direito de propriedade, gerando dupla punição ao condômino. Exemplo, a escolha de um gestor síndico para a administração da propriedade de forma geral. Bom, mas aí ele tem que se curvar, se penitenciar. Se ele está em débito, ele sabe que ele faz parte daquela massa condominial. Então ele tem que aceitar a regra do jogo. Quer dizer, a regra qual é? Para poder discutir, eu tenho que estar aqui com a minha obrigação. Então eu vou dar um exemplo. Certa feita uma pessoa deixou de pagar condomínio porque tinha um vazamento do apartamento de cima, da coluna. Não, mas o condomínio tem que consertar essa coluna, só que não fez. Então, o meu estrago é de 3 mil, o meu condomínio é de 1.000, eu vou ficar 3 meses sem pagar condomínio. Ele não pode fazer isso, são coisas diferentes. Ele paga o condomínio, se todo mundo fizer isso, paga o prédio. Então, ele tem que pagar o condomínio e depois, se não fizer, ele vai acionar o prédio para pagar. Mas são coisas diferentes, são verbas diferentes. Uma é despesa de condomínio e a outra é a obrigação do condomínio de consertar a coluna. Artigo 1337 se refere à aplicação de multa a qual não cumprir seus deveres. Trata-se de uma deliberação de Assembleia Geral, a multa que for aplicada. O que devemos interpretar? Deliberação por 3/4 de todos os condôminos ou deliberação por 3/4 dos restantes que compareceram à Assembleia em segunda convocação, aí podemos ser com qualquer número. Não, qualquer número não. 3/4 dos condôminos restantes. Evidentemente que ele tem que ser excluído, mas não é qualquer número, não. Aí a lei foi clara, 3/4. 3/4. Agora, eu acho que a dúvida aqui, saber se não comparecer 3/4 dos presentes da Assembleia, essa é a dúvida? Deixa eu explicar a pergunta minha, até para sua pergunta? É que exatamente a diferença aí é a palavra condôminos restantes em relação a exigência de quórum com outros uma imprecisão. Então, vamos considerar que seja restante é aquele que resta da primeira ou segunda convocação, só que os presentes de Assembleia, porque a aplicação da multa com relação à deliberação, que tem que ser Assembleia Geral. Essa dúvida realmente existe, nós já discutimos e não se chegou ainda a uma... realmente é capciosa essa redação, realmente é capcioso. Robertson, né? Robertson. Tá. Estamos chegando lá, hein? Não, mas imagina, com a sua velocidade, podia vir até mais perguntas. O artigo 1351 do Código Civil previa o quórum de 2/3 para a alteração da Convenção e do regimento interno. Esta norma foi alterada parcialmente pela nova Lei de 2 de agosto, onde foi substituída a expressão do regimento interno. No seu entendimento, qual seria agora o quórum necessário para a alteração desse regimento interno? Seria prudente aprovar a alteração do regimento pelo quórum da metade mais um dos condôminos presentes na Assembleia? Aprovando o regimento interno, eu não conheço muitos prédios que não tem regimento interno, porque a lei de 64 é omissa. O Código Civil que falou novamente do regimento, mas o presidente civil, e também agora foi revogado. Novamente aqui, o 1351 já não fala mais no regimento interno, ele revogou, ele justamente revogou, que diz o seguinte: depende da aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos, a alteração da convenção e do regimento interno, 1351. Não fala mais no regimento interno, já mudou para depende da aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos, a alteração da convenção. O legislador tirou agora a palavra regimento interno, está dando confusão. Então já, pela nova lei, não se fala mais regimento interno. No que fez bem, viu? Porque vários não consegue 2/3. Não consegue. Eu acho que regimento interno também, aquilo lá para inglês mesmo, realmente o que vale mesmo é a convenção. Mas agora a nova lei já não prevê mais regimento interno. Então já caiu a questão do regimento interno. Já não temos mais regimento interno. Qual seria o quórum, então, para a convenção? 2/3. Não, do regimento. Não, a lei não fala mais de regimento interno. Se não tiver regimento... Mas havendo regimento no condomínio, havendo, em relação à multa... eu que seria 2/3. Seria o mesmo quórum da convenção. O mesmo quórum seria 2/3. Que não é fácil também. Não teria voltado para a maioria simples, então? Se ele tirou expressamente o regulamento, Cairia na regra, por interpretação, a maioria simples, como seria a destituição do síndico, né? Talvez maioria absoluta, 50% mais um, pode ser.
pode ser, eu não pensei sobre isso. Né? Eu acho que talvez sim, né? Já que não existe isso. Não se trata de convenção, veja bem, não se trata de convenção. Se trata de um regulamento. Eu acho que sim. Aí seria um excesso de rigor aí 2 terços. Eu acho que 50% vai estar de bom tamanho. Acho que tem razão. Tem razão. Desde que a matemática é. Bom, a penúltima então aqui. No caso de constituição de sociedade dos condôminos, com a finalidade de arrematar-se a unidade devedora em hasteamento público, como seria procedido o lance da arrematação? Poderia ser oferecido crédito à vida no processo ou deveria ser depositado o valor correspondente? Não, o crédito poderia sim ser correspondido.